Salve, meu Brasil! Salve, salve, galerinha do Piauí! Como estão vocês? Professor Francisco Rufino, iniciando aí os trabalhos da semana, meu amigo. Hoje, segunda-feira, dia 3 de outubro de 2022. Olha que satisfação, hein? E responsabilidade enorme estarmos aqui nas primeiras horas de segunda-feira, iniciando aí a semana. Já tiveram a primeira aula aí com meu amigo Fernando Feijão, o mestre dos mestres na língua portuguesa, e nós vamos dar continuidade agora a todo esse dia de aula aqui no maior e melhor centro de produção, edição e divulgação de aula, que é o Canal Educação. Falo diretamente da capital do Piauí, para todas as escolas que pertencem aí ao nosso grupo SEDUC, tá bom? Que está nos acompanhando via satélite, com o kit IPTV SEDUC. Já vi aí, Baixa Grande do Ribeiro, uma boa participação hoje, nessa segunda-feira. Baixa Grande do Ribeiro, 10:05. Diz que tá tudo bem por aí, tá tudo muito ok, o áudio. Quero participação também na minha aula, hein? Um abraço enorme aí ao professor mediador que está na sala de aula conduzindo aí as perguntas dos alunos. Gente, é reta final praticamente, hein? Mês de outubro passa voando, hein? Nós temos só as 2 semanazinhas de novembro para o grande dia do Enem, hein? Então você que é segunda série, que é aquela turma mais treinadora, não é? Que é os treineiros por excelência da grande prova, se prepare, porque já já nós vamos chegar ao fim do ano e você já vai ser terceirão, hein? E a terceira série, meu amigo, o jogo é valendo. Vocês estão no treino. No treino também é bom, porque no treino a gente percebe onde deve investir, hein? Então, presta atenção. Muito bom dia, Baixa Grande do Ribeiro 5. Já deu um bom dia para nós aí às 8 horas. E o 10 também, né? Às 8 horas e 2 minutos. É uma alegria estar com vocês aí. Vocês vão participar? Dizem que sim. Hoje vocês vão adorar a aula, hein? Nós vamos trazer produção de texto a partir de um tema proposto, que é a apropriação cultural. Alguém já tem um menos noção do que seja apropriar-se culturalmente, não é? De algum, sei lá, de alguma indumentária, de algum estilo físico. Alguém sabe o que seja isso aí? Alguém sabe qual é o problema que isso aí pode estar gerando? Alguém já ouviu ao menos falar em apropriação cultural? A palavra apropriação, ó, é tomar para si, não é apropriar-se. Tomar o que é de alguém para si. Cultural é porque a apropriação, essa coisa tomada, essa coisa apropriada, são elementos relacionados a aspectos culturais. Falou em cultura, falou num conjunto, não é? De comportamentos, crenças, não é? Num conjunto de ideias, num conjunto de tanta coisa. Tudo é cultura. A língua é cultura, a roupa é cultura, a dança é cultura, não é mesmo, pessoal? A culinária é cultura. Então, isso tudo é a apropriação cultural. Vamos discutir o tema, porque se cair esse tema, você não vai ter desculpa de dizer, de não saber fazer uma redação, porque nós vamos trabalhar esse tema. E o professor Fino trouxe uma redaçãozinha, hein? Para que a gente possa analisar o parágrafo de como você ia se comportar diante desse tema. Quero aqui estender meu bom dia aos meus dois colegas, Deni Andrade, que está aí no chat, organizando e analisando as perguntas dos internautas. Meu amigo Renan, meu diretorzão de som e imagem. Vem aqui, Renan, traz para a gente na tela. Deixa eu ver o que é que temos aqui, ó. O roteiro da aula é produção de texto a partir da temática da apropriação cultural.
Nós vamos analisar e produzir texto dissertativo argumentativo, não é? Tem um hífenzinho aí sobre a temática do universo cultural, abordando a questão da apropriação cultural em detrimento de outras. A aula expositiva, com leitura e compreensão de parágrafos, modelos, claro, como também resolução de atividades, hein? Propostas aqui na classe e para casa. Leci Brandão, uma grande aguerrida, mulher negra, defensora da causa. A apropriação cultural é uma forma racista de dizer que isso ou aquilo não pode ser negro, mas brasileiro ou multicultural. Ela defende que a apropriação cultural não traz consequências boas não, hein? Ela já é da ala que acredita que a apropriação cultural é uma maneira de manifestação, não é violenta. Eu me aproprio de uma coisa que milenarmente foi sempre desprezada. Então é preciso realmente ver a fronteira do sentimento modista e do sentimento abraçar a causa, porque também não podemos generalizar. Podemos com certeza admirar algumas, vamos dizer assim, algumas culturas diferentes da nossa. Aí fica a cargo de quem quer ou não decidir o usufruto daquilo. Eu acredito que é bom primeiro a população conhecer para depois decidir um comportamento. Às vezes a galera vai muito na onda mesmo, pessoal. Eu devo concordar com o Leci Brandão, que às vezes a galera vai muito no modismo. A gente vê isso no carnaval. Aqui essa outra charge traz justamente isso. O carnaval é uma baita de uma, não é? De um desfile de fantasias. Então, a própria palavra, né, fantasia. Eu não posso fantasiar aquilo que é tão real, não é? Fantasia. Eu não posso fantasiar aquilo que é tão real para algumas culturas. Eu acredito que realmente a gente não para pensar, mas deve ser uma violênciazinha, não é? Vamos supor que eu vá agora me vestir de mexicano, sem nem conhecer a cultura mexicana, sem nem saber o valor ideológico que esse chapéuzão tem. Beleza, eu vou botar um turbante sem saber o valor espiritual que aquele turbante tem para aquela cultura. Realmente, isso aí a gente deve ficar muito atento, né? Aí a pessoa está assistindo aí uma série de desfiles, aí a pessoa já está dizendo, não, é apropriação cultural, apropriação cultural, apropriação cultural. Realmente, no carnaval é permitido o transparecer dessas muitas culturas. Nem necessariamente seja uma fantasia, seja uma apropriação cultural, né? Mas, fora do contexto carnavalesco, eu acredito que vai desembocar um pouco no que Leci Brandão está nos dizer, não é? Aí você tem, né, os julgamentos extremistas, né? É os dois polos. A polarização é algo muito terrível na sociedade de hoje. Polarização. A polarização, meu amigo, é algo muito terrível e que está muito em destaque, não é? Ai, que cabelo lindo, aí o outro. Que nojo, acho que ele não lava esse cabelo. E aqui nós temos a questão de duas faces da moeda, não é? O homem branco, louro, o homem negro, Rastafari. Parece um deus grego, deve ser maconheiro. Então nós temos a polarização. Estilo descolado, que moderno. Todo largado, mal amanhado. Então a polarização é terrível. Seja bem-vindo, senhor. Aonde você pensa que vai? Então, gente, é isso. Para um lado da cultura loira, não é americana, britânica, toda essa coisa aqui é muito bem dita, né? É muito bem dita. E todo esse outro lado aqui, para o homem negro, Rastafari, é maldita, né? Não é maldito no sentido normal da palavra, não. Maldito no sentido de ser dito mal. E aqui é no sentido de ser bem dito. Então a gente diz muitas coisas boas quando é para esse lado e muitas coisas ruins para quando é para o outro. Então, é possível que a gente faça essa análise, porque também isso aí
pode ser motivo, não é? E causas de grande... Causas não, na verdade são ocorrências, né, de racismo. A questão da apropriação cultural é mais profunda do que se pode parecer, tendo implicações na maneira como nós pensamos enquanto indivíduos e nossa relação com o mundo. De um ponto de vista superficial, ela diz respeito a um processo natural de trocas entre culturas e indivíduos, algo que faz parte de qualquer sociedade. Então, é natural que isso ocorra, pessoal, mas aí passa a ser a temática, passa a ser problematização quando essa apropriação é feita como forma apenas noveleira, modista, não é? Superficial. Mas é natural que a gente admire, e não é pecado nenhum nisso, que a gente admire alguma cultura diferente da nossa e passa a se apropriar de alguns comportamentos, porque a gente se identifica. É natural, isso não há problema. O tema quer trazer o recorte problemático quando essa apropriação se dá de forma indiscriminada, não é aleatória, por pura onda do momento. A colunista Stephanie Ribeiro relembra casos emblemáticos de apropriação de símbolos da cultura de negros, indígenas e povos latino-americanos. A apropriação cultural não é uma crítica sobre o indivíduo branco, mas sobre uma estrutura racista nociva que apaga e silencia os demais. Realmente, a apropriação cultural não é uma crítica sobre o indivíduo branco, mas sobre uma estrutura racista nociva que apaga e silencia os demais. Em todo debate que participo, falando sobre gênero e raça, as pessoas me perguntam sobre apropriação cultural. Geralmente a pergunta é: o que você acha de apropriação cultural? De uma forma como se quisesse minha aprovação para algo. Então vou logo dizendo: quer usar o turbante? Usa! Nem eu, nem outra pessoa negra vai correr atrás de você com uma arma te impedindo de usá-lo. Eita. Respondo isso sempre tentando fazer uma piada, tendo plena convicção de que a maioria das pessoas nem sequer vai usar um turbante na vida, mas precisa ter a sensação de que seu poder para tal continua garantido. A questão é que a apropriação cultural não é sobre usar ou não turbante. Aí, isso aqui é massa. Aqui onde vem um recorte problemático. Não é sobre usar ou não turbantes, e sim sobre poder. O poder que uma sociedade, não é, sua, que se colocou no posto de dominante, no caso, pela colonização, tem para definir que as demais culturas e, consequentemente, os integrantes dessas culturas são inferiores em relação a ela. Mas, a partir do momento que essas culturas ou seus elementos são apropriados pela estrutura dominante, esses elementos perdem inferioridade e ganham status de exótico. É isso aí, moda, febre, e se tornam lucrativos. Então eu não me aproprio culturalmente de determinada característica, vestimenta, indumentária, não por valorização étnica, não por valorização humana, não por valorização da cultura, mas sim porque acho meramente exótico, não é? E eu tenho tanto poder a ponto de usar aquilo ali porque por opção meramente, não é, poderosa, digamos assim. Eu entendi o que ela nos explicou. Por isso eu trouxe esse trecho aqui para nós, para que a gente possa criar argumentação. Poder todo mundo pode, mas o poder sobe tanto a cabeça a ponto de eu me apropriar culturalmente de determinados comportamentos, culturas, vestimentas, indumentárias. Você está me entendendo? Então é basicamente esse aí onde reside a problemática. Aí ela conclui, ó. Portanto, a apropriação cultural é um fenômeno estrutural e sistêmico. Isso significa compreender que ele não pode ser entendido ou problematizado sob o ponto de vista particular individual. Beleza. Então eu não posso, como negro, como indígena, como mexicano, ter uma posição individual acerca disso. É preciso a gente analisar o todo, a sistematização, a estrutura do fenômeno. E na estrutura do fenômeno nós vamos encontrar alguns problemas. Claro que o indivíduo pode usufruir da apropriação cultural de um grupo ou povo,
quando não possui autocrítica ou conhecimento sobre o tema. No entanto, as consequências desse processo são sempre em nível coletivo, concordo. Na estrutura, favorecimento do processo de marginalização desses grupos ou povos socialmente invisibilizados e oprimidos inconscientemente. Show de bola, gostei demais desse artigo de opinião feito por ela, né? Pela jovem. Eu vi a foto dela até na internet, deixa eu ver aqui o nome dela de novo, que acabei esquecendo. Então, aqui, Stephanie Ribeiro. Muito massa. Ela dá muita entrevista colunista Zona Supimba, não é? Nos meios de comunicação, que ela fala muito desse tema, né? E o que é apropriação cultural? A questão da apropriação cultural é mais profunda do que pode parecer, tendo implicações na maneira como nós pensamos enquanto indivíduos e nossa relação com o mundo. De um ponto de vista superficial, ela diz respeito a um processo natural. Então, se alguém te perguntar, tá repetindo até o que eu disse lá no início, só para que você tire o print. Então, a apropriação é um processo natural de trocas entre culturas e indivíduos, algo que faz parte de qualquer sociedade. Então, o próprio conceito, né, é um tanto suave, não é? Aparenta não ter problema nenhum. Porém, no decorrer dessa apropriação na coletividade, nós vamos vendo que ela vai ganhando nuances, não é? Um tanto frágeis, não é? Que é justamente o que Stephanie Ribeiro explicou em todo o texto dela. O termo apropriação chama atenção para um aspecto que muitas vezes é negligenciado na construção individual e social. As culturas são valorizadas de maneiras diferentes em cada contexto e época. É verdade. Então, se eu já trato as culturas de uma forma diferente, naturalmente eu estou a supervalorizar uma em detrimento de outra. Esse é o grande perigo. Então é interessante você perceber, você não já faz parte de uma cultura? Já, professor. Então é interessante você já conhecer a sua a fundo, para depois você partir para a apreciação da outra. Você ainda não conhece nem a sua direito, aí você já quer se apropriar da outra que você não conhece muito menos. É essa a questão, é sobre isso. Então, a gente tem que ter esse cuidado de primeiro conhecer em que nós estamos inseridos, não é? O pé no chão, as raízes onde nós nos fincamos, conhecer bem quem somos para depois a gente tentar conhecer a do outro, claro, e admirar os pontos que elas têm de positivo, que todas têm, com certeza. Então, esse é meu conselho, conhecer primeiro a nós, entender primeiro as raízes, não é? Entender primeiro o que significa, não é? Para os povos indígenas, as tatuagens, né? As inscrições no corpo, não é nem tatuagem, é as pinturas corporais. O que significa aquilo ali para os indígenas? Se um desdobramento disso aí no universo urbano gerou tatuagem, o que significa, não é? O brinco, não é? Na orelha. O que significa tudo isso aí? Quando você passa a entender a fundo que isso era uma maneira de identificação de clã, que isso era uma maneira de identificação de força física, que isso era uma maneira de ritualizar deuses, aí você vai entender se a tatuagem no corpo, a pintura no corpo é bem-vinda ou não no seu universo cultural. O conhecimento é tudo. Quando falamos de cultura, referimos aos elementos individuais que absorvemos a partir do convívio social. Diz a respeito a tudo que compõe nossa identidade, como idioma, forma de expressão, vestuário, acesso a recursos, entre outros. O vestuário é um tema interessante para entender a apropriação cultural. Ele é o mais visível, gente, como, por exemplo, o uso de turbantes. E aí aquelas roupas folgadonas, aquelas calças boca de sino, né? Então, aquelas roupas, não é? É uma febre, sempre teve uma época, não é? Me lembro demais, já passou essa época, hein, pessoal, que os estudantes adoravam
usar calças largas, muito largas, não é? E bem abaixo mesmo das nádegas, bem caidona mesmo. Foi uma apropriação cultural terrível entre os adolescentes e jovens, não é? Depois, quando eu vi alguma explicação de onde se originou aquilo ali, e a gente passou a entender por que, que os estudantes estavam usando aquilo ali, às vezes nem conheciam. Usavam porque viam os outros usar as calças caídas abaixo, não é? E muito do umbigo. E bem largas as calças. Né? Quando se foi fazer um estudo daquela maneira, de onde é que vem, que foram dos presídios americanos, não é? Aí os alunos perceberam que estavam fazendo algo só por mero modismo. Não quiseram mais imitar aquela espécie de vestimento. Porque a origem, não é? A explicação para aquelas calças abaixo, não é? Do umbigo e muito, tinha uma explicação muito diferente da que eles imaginavam. Então eles se apropriaram de um comportamento sem antes conhecer. E é bom tratar sobre esse tema. O turbante é um símbolo de ancestralidade africana. Bora ver. E quando passa a ser comercializado e usado apenas por ser algo bonito e legal, torna-se alvo de críticas e insatisfação da população negra. Realmente, não vou gostar, porque a pessoa, ó, é muito mais profundo, gente. Ancestralidade. Ancestralidade é algo muito mais profundo do que meramente moda, não é? Realmente, tal insatisfação trata-se de uma discussão que envolve principalmente a apropriação cultural. O capitalismo selvagem faz isso e o preconceito religioso, não é? Então a gente tem que ter muito cuidado. Um exemplo, o funk brasileiro, vamos ver. Um bom exemplo disso é a questão do funk no Brasil. É um gênero musical criado nas favelas, que era considerado como música de menor qualidade. Com o passar do tempo, houve um reconhecimento crescente desse valor, que alcançou até mesmo escalas globais de audiência, não é? Então você pode perceber que você pode usar isso aí como exemplo na sua redação. Outra coisa que eu achei interessante, assim, a maneira como as novelas venderam o Brasil lá fora, né? Em especial para os gringos. Quando eu li um artigo, cara, de que era turismo, o pessoal do exterior apreciar como turismo a pobreza, não é? Os desmandos, não é, sociais e políticos nas favelas carioca, eu fiquei impressionado. É fazer turismo a partir da mazela, não é? A partir de uma situação degradante, de má distribuição de renda, de moradia precária. Eu li, eu fui foi ler, cara, numa revista, não é? O que um certo período do Brasil ainda hoje existe, né? É turismo você visitar as favelas, né? Para você apreciar aquilo ali. É bem paradoxal, não entra na minha cabeça. E houve uma novela na Globo chamado I Love Paraisópolis, uma coisa assim, parece que é I Love Paraisópolis, em que boa parte das gravações foi feita nessa favela e lá se mostrava, claro, ruas ladrilhadas, as coisas bonitas que a pobreza se reinventou para poder aparecer de uma forma mais amena, não é? Na tela da Globo, na tela da audiência global. Então você tem que ver que isso ocorre, a apreciação de uma situação transformada aí em venda capitalista. Da mesma forma também acontece com as músicas, com as vestimentas, com o modismo. O mercado cinematográfico acaba espalhando essa cultura, não é? Apenas para mero lucro, para busca incessante do lucro. O funk tem uma origem, não é? E quem tem maior propriedade para dizer isso, as professoras de educação física, que trata a origem da música, a origem da dança, das lutas, lá naquela matéria de educação física, dentro da prova de linguagem, mas com certeza o funk nasce dessa tentativa, não é?
da galera pobre, negra das favelas se reinventarem e se fortalecerem na coletividade, não é? E ao mesmo tempo que pode ser também o funk uma maneira social de se apresentar, com certeza. E aí, a batida musical, a vestimenta é apropriada pelo universo musical para mera venda. Sem falar que também acabaram que trazendo a erotização muito forte, não é, para o funk, sendo que talvez a origem não tenha essa erotização colocada lá. Como também a dança, até um dia desse eu vi um butu, não sei se vocês já ouviram falar, é uma dança muito legal, não é, do povo africano, que até um dia desse também ganhou aí tópicos dos acessos. Ainda assim, ele também continua sendo um estilo musical marginalizado, mesmo que venda pra caramba, né? Trata-se de um tipo de música que em nossa cultura está associada à criminalidade por alguns grupos brancos, né, pessoal? Imoralidade, que é justamente a erotização, e com pouco valor estético, não é? Mesmo sendo um estilo musical que nasce nos guetos, não é? Como forma de se reunir coletivamente, criarem força, não é? Resistência. Mas aí vamos vender mesmo que a grande massa social acredite que o funk transpareça isso. Aí a grande hipocrisia e demagogia social, né? Jovens de periferia que consomem esse estilo, com vestiários, gírias e expressões, são consequentemente associados aos preconceitos negativos descritos anteriormente. Ainda que esse adolescente não seja um criminoso, é possível que ele seja discriminado por agentes da lei ou desconhecidos unicamente por portar esses traços individuais. Isso aí eu não tenho nem dúvida, né, de que isso ocorre deveras de fato. Contudo, existe hoje uma explosão do funk, ó, contudo, que é justamente o conectivo que vai contrapor tudo isso. Mesmo tendo essa questão da visão negativa que muitos grupos étnicos faz de quem é funkeiro, existe uma explosão do funk em todas as camadas sociais. Do rico ao branco, ao pobre, ao estribado, quer dançar ou quer admirar o funk. É possível escutá-lo em festas luxuosas, gente, e grandes eventos. Algo impensável há um tempo atrás, né? Mas eu deixo me apropriar, porque eu tenho que ir na onda do momento, eu tenho que ir no batidão. Então, se eu não botar um funk, eu não quero nem saber se ele traz, vamos dizer assim, toda essa carga de preconceito ligado a ele. Nós queremos ouvir, nós queremos nos apropriar disso aí, porque isso aí é o que está na moda. Aí é o grande problema. Entretanto, é problemático que ele seja aclamado em determinados espaços, mas continue sendo discriminado justamente no contexto de seu surgimento. A própria história do surgimento do funk, em muitas de suas letras, diz respeito a esse cenário de violência que ainda se perpetua nas favelas. E aí, como eu prometi a vocês, não é? Nós vamos tratar agora de uma redação, porque a nossa aula é justamente produção de texto a partir do tema da apropriação cultural. E aí eu tenho ensinado muito aos meus alunos fazer um planejamentozinho, não é? Que é você montar aí 3 colunas bem rápidas para se decidir antes de produzir o texto e depois de ter lido os textos motivadores, não é? Você pensar em como devo começar a minha redação, qual tese eu vou levantar. Decidindo a tese, você já tem como decidir que propostas vou fazer. E aí, nesse parágrafo, nós vamos começar com a frase do filósofo Confúcio: a cultura está acima de qualquer diferença social. É uma maneira, não é, de repertório, é um repertório sociocultural bem-vindo para começar. Poderia ser até um trecho de um funk, poderia até ser algum filme, poderia ser. Qualquer coisa que você utilize como repertório fora do texto, para que a gente cumpra logo o que a competência 2 quer da gente, não é? Já é uma maneira.
da gente fazer um texto dissertativo com nota bem razoável. Aqui você vai atender a competência 2, aqui você vai atender a competência 3, aqui você vai atender a competência 5 e por aí vai, não é? E na ligação de uma parte e outra, não é? Quando você começa a fazer a união dessas partes, você vai estar na competência 4, não é? E claro, e quando você usa o ferramental da língua, não deixa de ser também a 1. Não deixa de ser também a 1, porque você vai usar o ferramental da língua. A tese também está muito ligada à competência 2, viu, galera? Então, todas as competências vão ser possíveis ser analisadas. Voltando aqui à história. Como começar? Cultura está acima de qualquer diferença, confuso. Qual é a tese? A questão do pensamento de desvalorização e a questão da ideia de liberdade. Como assim? Como é que isso vai se engendrar, professor, em tese? Desvalorização, como assim? Vamos ver lá no parágrafo. Ideia de liberdade. Ah, eu posso fazer tudo. Lembra lá no início da aula? Não é? Você pode usar um turbante, você é livre para usar, não tem nada que te proíba na lei, não é? O recorte para o problema é justamente como você absorve isso. Ensinar a população sobre a simbologia de itens culturais, para ele passar a valorizar e não desvalorizar. Explicar aos seus militantes sobre o direito da liberdade individual. Vamos ver como é que isso ficaria no parágrafo. Então tá aí, ó. Confúcio, filósofo chinês, uma vez afirmou que a cultura está acima de qualquer diferença social. Contudo, no século XXI, o que se observa é um conflito de ideias entre grupos minoritários e dominantes acerca da apropriação cultural no Brasil. Diante disso, vale ressaltar que um dos principais pilares dessa discussão é devido ao embate entre um pensamento de desvalorização contra uma ideia, não é, coletiva de liberdade. Dessa forma, é necessário analisar inicialmente essa temática para posteriormente apontar suas soluções. Então, veja, né, que a questão aí vai trazer um checklist, que é justamente a gente pensar num repertório, tá aí, checklistado. Isso em azul, a gente pensar no tema, tá aí, checklistado. E a gente pensar numa tese a ser levantada, tá aí em roxo, também checklistado aqui, que é o que vai dar pano para manga, não é? Para os parágrafos centrais. Claro que a gente ainda não está analisando nem a ortografia de alguma palavra que esteja colocada de forma errada, a gente ainda não analisou ainda o uso da vírgula, se bem que pode haver uma ou outra palavra ainda nesse parágrafo desconexo, que a gente posteriormente vai analisar. Primeiro nós estamos analisando a estrutura. Beleza, pessoal? Então tá aí. Quanto à estrutura, bingo. É uma nota possível de 200 pontos na competência 2. Ainda não estou analisando a competência 1, viu? O Fini, por que que essa redação tem vinculação dessa frase com o tema? Ah, porque a própria frase do Confúcio tem a questão da palavra cultura, que é uma palavra muito pertinente no tema. Porque tá aí, ó. O tema é bem curtinho, uma apropriação cultural no Brasil. Aqui é como se fosse mesmo a frase tema, ó. É como se fosse, não. É a frase tema. Beleza? É claro que antes de eu chegar à frase tema propriamente dita, eu passo por uma série de comentários, né? Tá aí. Uma série de comentários. E eu vou unir por meio dos conectivos, né? Ó. Embora o Confúcio tenha falado algo que é bom, que a apropriação cultural está acima de qualquer diferença social, então ele acaba que não se importando com essa questão de que eu sou da cultura X e Y, eu não posso usar algo da cultura Y, B. Não, para ele não. A cultura está acima de qualquer diferença social. E aí o que é que ocorre? Ocorre uma série de discussão, por isso esse contudo, que vai se opor justamente à ideia do filósofo.
é um conflito, né, de ideias. Então a palavra conflito vai se opor a toda e qualquer ideia de cultura estar acima de qualquer diferença social. Isso também que está aqui em preto é uma maneira bem discursiva do candidato usar de suas próprias palavras, porque não basta também fazer o checklist dos 3 momentos se você não fizer isso de forma discursiva. Então, vale ressaltar que um dos principais pilares dessa discussão é devido ao embate entre um pensamento de valorização, né? Aqui é justamente o que eu estava falando na competência 1, né? A gente vai analisar a palavra discussão, que às vezes o aluno confunde, né? Discurso, uma coisa, né? Existe a palavra discurso, mas também existe a palavra discussão, né? Que é o que ele confundiu. Então, essa é a ideia. Vamos ver se tem outro parágrafo. Neste contexto, nota-se que o uso indiscriminado de acessórios de outras etnias pode resultar em uma perda de identidade e numa possível desvalorização. Ah, agora entendi o motivo da desvalorização. Eu vou usar indiscriminadamente, não é? O uso indiscriminado de acessórios de etnias diferentes da minha vai trazer uma consequência, não é? A perda de identidade e uma desvalorização. Então acaba que a base da tese é eu usar e começar a desvalorizar. Usar por usar. Vamos ver como é que se deu o processo argumentativo em cima disso. Essa possibilidade de pensamento pouco valorativo só ocorre em razão de a indústria da moda dar outros significados a itens de determinadas culturas e o consumidor se utilizar apenas para nutrir a sua própria vaidade. Gostei. Aqui é um argumento concernente a esse tópico frasal, uma maneira de defender isso aí. Um exemplo claro que remete a essa situação são as calças rasgadas, que representam uma resistência ao capitalismo, segundo o movimento hippie. Olha aí, calça rasgada já tem esse significado. É um protesto dos hippies ao capitalismo, porque o hippie é o largadão mesmo, ele é aquele do menos é mais. O hippie ele vive zen, ele come da floresta, não é? Ele faz os seus utensílios a partir de metais que ele encontra aí no mundo, tá certo? Então ele é contrário totalmente a qualquer que seja essa coisa bem capitalista de ser. Ah, mas os hippies, só o que a gente vê ele com aqueles monte de penduricalhos vendendo pra gente tal, professor. Sim, a preços acessíveis até, nas praias, mas tudo ali eles fazendo, tirando do próprio eles fazendo do seu próprio suor. Que, infelizmente, embora eu critique um regime, embora eu critique uma questão em que eu estou inserido, mas eu dependo dela para viver, infelizmente. Não é? O hippie não pode sobreviver roubando, ele tem que trabalhar, então ele vai vender mesmo. É capitalismo. É paradoxal, mas ele acaba sempre combatendo aí esse capitalismo no modelo selvagem que existe. Entretanto, o que se vê nas lojas são essas calças a um preço superior em relação às comuns. Apropria-se dessa cultura, né? Por conta disso, fica evidente que é fundamental informar a população sobre a simbologia desses objetos para impedir a sua depreciação, não é? Então, é essa a questão. Gostei. Ah, tem aí quantos argumentos? 1, 2, 3. 3 argumentos em defesa dessa desvalorização. Esse último aqui, que está em preto, já é uma reiteração. Fazendo o checklist do parágrafo, a gente observa que tem um conectivo interparagrafal, tem aí o tópico frasal oriundo dessa desvalorização, tem esse primeiro argumento aqui, não é, que é trazer o pensamento pouco valorativo, né? Trazer a indústria da moda
para argumentar como provocadora dessa desvalorização. Tem um exemplo aqui que é dado, já vai ser a estratégia 2 dele, não é? Das calças rasgadas, dos rippers, não é? E aí nós temos uma consequência, não é? Como argumento 3. E aqui a reiteração, eu chamava de reiteração, que é uma maneira bem redonda de fechar o parágrafo, trazendo de novo para o aspecto que o iniciou. Ao outro. Ademais, é importante salientar a legitimidade que o cidadão tem de usar o que quiser, sem sofrer com repressões em sua liberdade. Não é? A questão da liberdade, que foi a segunda tese exposta lá pelo candidato. Isso porque muitas tribos se sentem no direito de coibir pessoas que se utilizam de seus mesmos trajes. Mais uma correção de C1. Seus mesmos trajes, quando estas não estão inseridas no mesmo círculo social daquelas. Olha aí, mais uma correção de digitação. Nesse contexto, um caso que constata isso ocorreu em Curitiba, em que uma estudante que usava turbante por ter leucemia, foi questionada por 2 mulheres negras o porquê do uso, se ela era branca. Nesse sentido, fica claro que iniciativas devem ser tomadas para evitar essas práticas intolerantes de cerceamento do livre-arbítrio. Então aqui, o candidato ele já está a trazer a questão da liberdade, como sendo, não há problema nenhum. Você se apropriar de um turbante, você é livre, não é para usar. É preciso refletir sobre isso. Beleza? Também concordo. A questão da liberdade tem que ser também valorizada, tem que ser também analisada. Se esta jovem deprecia ou não a cultura negra africana é outra coisa, é outro departamento. Mas eu também não posso, como dono daquela cultura, daquela vestimenta, tentar cercear ou generalizar uma crítica a uma pessoa branca que está com aquela vestimenta. É isso que o parágrafo quer, fazer essa ponderação, que eu acho até legal se pensar dessa forma, que é o meio termo, né? É o meio termo. Então tá aí o checklist, tem conectivo, é esse aqui, ademais, ele é aditivo. É importante salientar a legitimidade que o cidadão tem, ou seja, é legítimo ele usar qualquer coisa sem sofrer nenhuma ameaça, nenhuma repressão. Isso porque muitas tribos se sentem no direito de coibir pessoas que utilizam de seus mesmos trajes, quando estas não estão inseridas no mesmo círculo social daquelas. Entenda, ele traz o primeiro argumento aí, não é? Para falar dessa liberdade. Aí ele traz um exemplo que ocorreu mesmo. Isso aqui eu lembro, passou nos jornais. Argumento 2, o exemplo dessa jovem com leucemia, que acabou com leucemia, tentando, né, cair os cabelos todos da cabeça, tentando, não é, se colocar na sua autoestima em dia, usou uma indumentária que ela sempre apreciou e achou bonita, não é? Nesse sentido, fica claro que iniciativas devem ser tomadas para evitar essas práticas intolerantes por parte das pessoas que são donas daquela cultura, né? Que aí vai acabar cerceando o livre-arbítrio. Fazendo o checklist, temos aí o tópico frasal, está aqui, temos o argumento 1, está aqui, o argumento 2, isso aqui é uma espécie de reiteração, que é o fechamento do parágrafo. Certinho. E aí, para finalizar a redação inteira, conforme nós prometemos, vamos analisar o último parágrafo, galera. Portanto, urge a necessidade de resolver os dilemas que norteiam a apropriação cultural no Brasil. Olha aí, checklist, nós temos o conectivo corretíssimo, que é um conectivo conclusivo. Nós temos aí a retomada do assunto sobre o qual a redação está sendo feita. É interessante você retomar o assunto. Para isso é crucial que o Estado, nós temos um agente favorecedor disso dentro das propostas. O agente possa ensinar a população sobre a simbologia de itens culturais. Então é a ação, não é? É a ação propriamente dita que esse agente deve fazer. Como introduzir nas escolas a disciplina de cultura e sociedade,
em que professores, por meio de oficinas, ó, o detalhamento show de bola. Isso aí é um detalhamento em azul. Como introduzir nas escolas a disciplina de cultura e sociedade em que os professores, então tá que ele está detalhando essa ação, ensinar a população. Então nós vamos garantir que esse em azul é o outro elemento também necessário para uma proposta, que é um detalhamento. Por meio de oficinas de leitura. Então, por meio de oficinas de leitura, não é? Informem os alunos o verdadeiro significado desses objetos. Então, aqui é o meio, o modo meio. Então, o modo meio já estamos no quarto elemento, né? Com o fim de esclarecer a população sobre o assunto. Tá aí. Então, com o fim de esclarecer a população sobre o assunto, vai ser a finalidade. Então, localizamos aí os 5 elementos da proposta, sendo que a próxima pode estar até incompleta, porque o candidato já provou, não é, para a banca que ele soube usar os 5 elementos que a banca exige. Ademais, ONGs devem explicar aos seus militantes sobre o direito de liberdade individual. Tu viu aí que está ligado lá à segunda proposta, questão da liberdade e da legitimidade, também já foi garantida aí. Então temos um agente, temos a ação, devem explicar aos militantes sobre o direito de liberdade individual, para assim evitar futuras repressões. Temos a finalidade só com 3 elementos. Pode, porque a primeira está completa. Com isso, pode-se, enfim, alcançar um equilíbrio acerca desse debate, colocando cultura acima de qualquer conflito social. Show de bola, gostei. É uma maneira de retomar quem? Retomar Confúcio, não é? Que foi o cara que ele utilizou lá, o filósofo, não é? Que ele utilizou para iniciar seu texto. Então, o parágrafo foi feito checklist, está tudo bonitinho, tudo dentro dos conformes. É claro que não vai chegar a 1000, porque a gente viu problemas de acentuação, viu problemas de ortografia dentro do texto. Beleza, pessoal? Mas as outras competências todas 200. 2, 3, 4, 5, sendo descontado ponto somente da C1. Então, ficaria aí uma redação para 920, 960. Então, apropriação cultural é quando elementos de uma determinada cultura, vestimentas, adereços, adornos, música, religião, língua, comportamento são utilizados por indivíduos ou grupos sociais de outra cultura, sem que estes atribuam o mesmo sentido ou significado original a esses elementos. Aqui é onde mora o grande problema, o grande perigo. Nós frisamos isso sempre, desde o início da aula. Ou seja, uma pessoa branca de dread, né? Uma pessoa branca de dread pode ser vista como descolada, mas uma pessoa negra com o mesmo penteado é encarada como suja, mesmo que o dread seja parte da cultura negra. Bingo! Tá aqui o problema. Aqui ficou bem claro, na minha própria mente, na de vocês, o grande problema da apropriação cultural, não é? Beleza, pessoal? Bingo é a maneira de dizer quando a gente detecta na íntegra, não é? O que é a apropriação cultural. Ela vai ser problema bem aqui, não é? Ah, que lindo, que descolado, que coisa massa, não é? Como a gente viu lá naquele primeiro encarte, no início da minha aula, né? E aí algo que é da cultura mesmo negra é visto com um olhar totalmente diferente. Poxa, cara. O uso de dread por determinados grupos sociais de pessoas negras da cidade de Kingston, na Jamaica, tem o mesmo sentido ou significado para grupos juvenis da classe média de São Paulo? Duvido. E você, o que me responderia, hein? Baixa Grande do Ribeiro. Vocês estão acompanhando a aula aí, né? Não vi ninguém dizer nada, colaborar com nada. Será que minha aula está fazendo é vocês terem sono? Não acredito de maneira alguma. Então, é terrível. É uma temática que a gente deve, com certeza, analisar. E aí eu vou fazendo algumas análises em imagens para ver a provocação sentimental de vocês. Olha aí, olhem para isso, né? Cara, quem nunca ouviu Bob Marley não sabe o que é reggae não, de responsa.
E aí nós temos aí a análise dos mais variados dreads, não é? Ao que é o dread raiz do nosso jamaicano, grande cantor, compositor, não é? Tirado aí sempre do dread imagens. E essa jovem branca, não é? Também igualmente linda e bonita com esse dread colorido, não é? Qual que você acha que é a raiz da cultura, aqui ou aqui? Qual que você acha que é a apropriação de uma cultura, aqui ou aqui? É óbvio que a apropriação cultural está acontecendo aqui, não é? Um novo estilo, um estilo diferente, não é, do seu, justamente para postagem de foto, não é? Para postagem atual, para vivenciar o que a mídia lhe proporciona, que é likes. Aí tá mais análises, muita análises, não é? Que é para você impactar, não é? Porque essas mulheres lindíssimas, tá? Chega e bate, né? Encaixa mesmo elas usarem o turbante aí nessa pele negra que elas têm. Porém, causa estranheza, não é? Alguns comportamentos, não é? Ó, aqui tá mais aproximada dos hippies, né? Das pessoas hippers, né? Claro que é uma vestimenta muito mais descolada, muito mais desapegada, né? Que dá para lembrar um árabe, né? Um sheik, um grande árabe, um sheik. Aí a gente está fazendo as mais variadas análises, que é para vocês perceberem o impacto que isso provoca quando se fala de apropriação cultural. Para quem, ó, turbante é isso. Eu não sei o nome exatamente desse, mas deve ter um nomezinho na cultura oriental, não é? O nome dessa vestimenta colocada aí na cabeça. Acredito que possa até receber o mesmo nome de turbante, não é? E aqui nós temos o universo da tatuagem, né? Da inscrição, das inscrições corporais, não é? Muito utilizada, né, por indígenas mexicanos, uma raiz muito forte da pintura corpo, mais do que os índios brasileiros até, não é? A gente vê nos grandes filmes, não é? Como a inscrição no corpo fala muito da identidade cultural. Era uma maneira de se reafirmar na tribo, é uma maneira de ritualizar o corpo, é uma maneira de dizer de que tribo pertence, não é? E aí o universo urbano acabou trazendo essa inscrição indígena corporal para a pele urbana, que aí gerou o que nós chamamos hoje da famosa tatuagem, né? Também é uma forma cultural de se apresentar. Eu tenho uma tatuagem, mas eu acho bonita a inscrição na pele daquilo que é seu ganha-pão. Aí eu tatuei aqui o símbolo do meu curso, não é? E eu entendo, né, depois de adulto, que a tatuagem é uma forma de voltar à ancestralidade, não é? De identificação, não é? Tribal. Então nós somos oriundos de uma tribo, não é? Que marca na pele a sua cultura. Então, entender isso é muito massa, porque um grande perigo foi que uma vez eu tive que dar uma palestra numa escola em que os adolescentes, as crianças até, estavam todas elas, cara, mutilando o corpo, colocando arame como pince no umbigo. Tinha delas que já estavam com feridas enormes no umbigo, cara, né? Tinha alunos fazendo tatuagem com leite de castanha, cara, não é? Fazendo aquilo ali por mero modismo, não é? Sem saber o entendimento que aquilo ali traz para si. Quando eu dei a palestra sobre ancestralidade, não é? Sobre as inscrições no corpo, o que que isso significa, elas ficaram um pouco mais tranquilas e esperaram o momento oportuno, não é? Quando adultas, para fazer uma tatuagem que significasse algo para elas na vida, e não simplesmente por sair marcando o corpo e botando pince em qualquer lugar do corpo, sem nenhuma higienização, sem nenhum cuidado, porque isso aí pode trazer
grandes consequências, né? Como infecção e por aí vai. Nós estamos aí no universo, não é, teen, não é, do Rock in Rio também, que recentemente nós saímos da edição, que é o maior evento interplanetário de rock, não é? O Rock in Rio é onde as bandas de rock se apresentam de forma assim meteórica. Quem já teve a oportunidade de participar desse evento volta de lá dizendo maravilhas, né? Da capacidade, da magnitude que é o evento, né? É quase que uma cidade inteira, não é? Dos equipamentos, de tudo que é de mais alta tecnologia e fama, que está presente no Rock in Rio. E aí a gente tem também uma série de grupos jovens, não é? De Bieber, não sei o primeiro nome do cara, Justin Bieber, uma coisa assim, que foi o que alavancou esse universo teen, que trouxe esse universo teen para o pop, para o rock pop. Nós temos uma série de outras bandas internacionais vivenciando essa modalidade teen de rock, né? Agora nós temos também os veteranos, né? Os veteranos são os sessentões, os sexagenários, os octogenários também do rock. Beleza, pessoal? Que atravessou toda essa geração aí. Também é possível ver uma nova modalidade de rock sendo surgida. Você gostaria que usassem símbolos que tenham significado para você apenas por estética? É uma pergunta para você refletir aí nesse finalzinho de aula, para que você sinta na pele essa emoção de alguém apropriar-se de algum aspecto cultural da sua cultura meramente por estética, né? E conforme prometido, vamos fazer pelo menos uma questão. Eu estava na estação com um turbante, toda linda, me sentindo diva. E eu comecei a reparar que tinha bastante mulheres negras, lindas, aliás, que estavam me olhando torto. Enfim, veio uma falar comigo e dizer que eu não deveria usar turbante porque eu era branca. Tirei o turbante e falei, tá vendo essa careca? Isso se chama câncer, então eu uso o que eu quero. Adeus. Peguei e saí e ela ficou com a cara de tacho. Desde então, Tawane, você deu entrevistas, foi xingada e foi elogiada nas redes sociais. Aí é aquela questão lá, ocorrido, não é? Que eu já falei na minha aula. A polêmica gerada pela situação descrita acima traz à tona o debate sobre o quê? Que, inclusive, pessoal, se você quisesse citar isso aqui para iniciar a sua redação, ou usar como exemplo, tanto faz, né? Você usa ou no início, como repertório inicial de contextualização, ou como argumento. Porque é um célebre exemplo, não é? De apropriação cultural, que é o tema da nossa aula de hoje, não é? É bom porque eu trouxe justamente isso aí feito em questão, produzido em questão, beleza? Isso aí ocorreu mesmo, é um fato ocorrido, né? Foi noticiado, né, na época nos jornais. O antropólogo inglês Edward Tylor foi responsável por criar a primeira definição de cultura. Segundo o estudioso, ela representa todo o complexo que inclui conhecimentos, crença, arte, moral, leis, costumes ou qualquer outra capacidade ou hábitos adquiridos pelo homem como membro de uma sociedade. Sobre o conceito de cultura, o que é correto afirmar? A cultura é universal e definida pela política, economia e educação das sociedades em que se desenvolve. Ixi, será? A cultura é sinônimo de educação e envolve o saber sobre a arte, as leis e a moral. A cultura é o conjunto de tradições, crenças e costumes de determinado grupo social. Opa, tá mais definido aí, viu? A cultura representa uma rede de significados que foi imposta pelos povos da antiguidade. Nem sempre imposta, pessoal, e nenhum povo da antiguidade. A cultura gera determinados padrões que são considerados corretos e utilizados por todos, por todos. Então nós vimos aí que há problema nessas outras questões, sendo a letra C o gabarito para essa questão. As demais questões espero que vocês resolvam como exercícios propostos. Foi uma felicidade estar com vocês nesta segunda-feira, trabalhando um tema oportuno, hein? Se cair, já sabe, vou me dar bem. Forte abraço e Deus abençoe a todos.